Olá, seja muito bem-vindo a este canal, seja muito bem-vindo a este vídeo. Nesse vídeo aqui vamos continuar o que a gente falou no vídeo anterior sobre Phoenix, né? Falamos ali sobre parâmetros, sobre controllers e sobre actions aqui. Terminamos basicamente nessa tela e hoje vamos falar um pouco do que vem a ser uma API REST, né? E que é uma aplicação RESTful, né? Essas diferenças ali e como funcionam então os verbos REST. Tá? Os verbos HTTP para formar uma API REST ali. Tá? Antes de mais nada, né, vamos dizer o seguinte, né? REST é o acrônimo para Representational State Transfer, ou seja, estado de transferência representativo, né, ou representado, né, ou transferência de estado representacional, né? Bom, de qualquer forma, é uma estrutura de informação, né, que é passada através de um protocolo, né, através de uma camada, certo? Então é um estado representado através de uma estrutura, tá bom? E RESTful é a aplicação que implementa esse REST, né? Que implementa a arquitetura REST, né? Fundamentalmente, a arquitetura REST ela é baseada nos verbos, os verbos HTTP, tá bom? E esses verbos foi o que falamos um pouco no vídeo anterior, que eles são demonstrados claramente aqui em router, né? No arquivo de router, de rotas. Esse arquivo de rotas, a gente define, como foi falado também, um caminho, um path, para que quando o usuário, quando a pessoa entrar no nosso sistema através de um caminho, ele consiga ser redirecionado para determinada função. Tá? O que importa saber de uma aplicação REST? Importa saber que você deve utilizar de maneira correta os verbos. Aqui temos post, get, mas temos muito mais outros verbos, por exemplo, put, por exemplo, delete, por exemplo, patch. E aí temos verbos que não são tão óbvios, porque esses verbos aqui eles são muito utilizados, né, dentro de uma aplicação REST. E aí tem os não tão óbvios, que é o options. Temos ali o head também, que é um verbo HTTP que pode ser utilizado ali dentro de uma aplicação REST, né? Mas o fundamental ali de uma aplicação REST, você deve saber e entender as diferenças entre esses verbos, é estes 5 aqui: post, get, que já falamos, né? Um pouco sobre, na verdade, sobre o estado ali, sobre os parâmetros que eles trabalham e tal. O put, o delete e o patch, tá? Então, para deixar mais claro, né? O que é um put? O que é um post, né? O que esse verbo post faz? Esse verbo post, ele envia informações através da HTTP. Ele envia informações aonde? Ele envia informações, abrindo aqui o meu Insomnia, ele envia informações no body, certo? No corpo da minha requisição. Então, eu tenho um post e aí eu adiciono no corpo, seja na estrutura de JSON ou seja em outra estrutura, né? Um formulário, certo? Qualquer tipo de estrutura, um GraphQL, né? Que ele utiliza o post como verbo padrão ali. E aí a gente utiliza dentro do body uma estrutura de dados que é enviado, né? Como a gente está trabalhando com REST, preferencialmente em JSON, tá? A gente envia em JSON, que é estruturado em JSON, e envia essas informações ali no body da minha requisição. No parâmetro, no verbo get, eu não tenho o body, eu não tenho o corpo. Portanto, eu não consigo enviar dados, a não ser que eles sejam descritos de maneira clara através do meu path, né? Quando eu uso essa aba do Insomnia, ele já mapeia pra gente e coloca lá no path, tá? É só uma questão de facilidade aqui. Mas, como é que eu defino umas informações que são enviadas para o meu servidor através do GET? Eu defino utilizando o interrogação. Tudo que vem após o interrogação são campos, né, são informações, são variáveis, né, campos na verdade, né, valores adicionados a campos que eu consigo pegar lá na minha aplicação. Por exemplo, eu quero que o valor A, né, ou seja, que o campo A ele tem o seguinte valor, 1, 2, 3, certo? E aí esse campo A ele vai aparecer aonde? No meu controller
identificado e no meu params. E ele vai estar aqui o meu A para eu pegar, né? Params A. E eu consigo resgatar então esse valor aqui do get, tá? Então no get, especificamente no get, eu não tenho o body. Não existe body para get, existe query params. E o query params o que é? Parâmetros no path, tá bom? E aí no Insomnia eu consigo montar isso porque esses parâmetros no path eles têm que estar codificados de maneira que eu não tenha espaços, não tenha caracteres. Alguns caracteres o TF8, né? Eles não permitem alguns caracteres do TF8, como por exemplo o espaço, ser cedilha. Então eu tenho que codificar essas informações todas, tá bom? Então o ideal é o seguinte, no Insomnia, certo? Eu colocar aqui dentro A, e aí ser cedilha. E aí você percebe que ele codifica pra gente, né? E o Elixir, ou melhor, o Phoenix, ele já traz pra gente a informação decodificada, como já vimos isso, tá? Então, esse é o detalhe importante. O get não tem body. Mas também temos outros tipos de verbos, né? A gente tem o put. O put, semelhantemente ao post, certo? Ó, tem um post, né? O put, vou botar aqui na ordem. Então, get a gente já viu, post a gente conhece também, ele envia. Todas essas rotas, todos esses verbos, eles aceitam query params, tá? Eles aceitam query params, né? Se eu botar uma interrogação aqui, botar A igual a 1, 2, 3, isso aqui funciona, todos aceitam. A diferença é que o get não aceita o body params, né? O index post, o post aceita o body params, o put também aceita o body params. Só que o put, ele é muito utilizado e esse verbo ele é para ser utilizado para isso, para atualizar alguma informação, uma entidade. Vamos dizer que eu estou trabalhando com uma entidade que tem um nome lá, né? E aí tem nome, tem e-mail, fulano@test.com. Então, e aqui, aí eu quero atualizar, porque esse campo ele foi criado através do post, essa entidade ela foi criada através do post. Isso a gente vai ver melhor quando a gente trabalhar com banco de dados, tá bom? Então, ele foi criado através do post e a gente precisa atualizar essa entidade. Então, como é que a gente atualiza essa entidade usando um post? Pode ser, mas aí você está fugindo o padrão arquitetural, certo? Do REST. E aí sua aplicação deixa de ser RESTful. Quando você foge o padrão arquitetural do REST, sua aplicação não é mais RESTful. Ela é o RESTful porque ela segue o padrão da arquitetura REST, tá bom? E se eu atualizo com POST, eu fujo um pouco desse padrão. Em alguns casos, você pode fazer isso, né? Foge do padrão, foge, mas sendo bem documentado, bem aceito ali entre o próprio desenvolvimento da aplicação, as pessoas que participam, é permitido. Na verdade, tudo é permitido, né? Só que a gente tem que seguir uma linha de padrão para que as coisas não fiquem bagunçadas, tá? Então, put, o padrão, por padrão, o put ele atualiza alguma informação. Então, vamos supor que eu criei o registro e o registro me devolveu um ID. Aí eu vou utilizar o put para poder atualizar essa informação. E eu vou dizer, eu vou atualizar o registro 1, né? Vou atualizar o registro 1, eu botei aqui fazendo parte do path, né? Atualizar o registro 1, vou atualizar o nome, não vai ser mais fulano, vai ser cicrano, que é mais demonstrativo. Depois a gente vai para a prática, né? Quando a gente for trabalhando com banco de dados, que vai ficar muito mais claro. Então, vamos entender que eu criei um registro, uma entidade, um valor, um usuário, né, por assim dizer, com nome e e-mail. E aí ele me devolveu, através da resposta da rota, um ID. Vamos supor que esse ID fosse 1. E aí eu vou atualizar então esse mesmo usuário que eu criei anteriormente, porque o nome estava errado, né? Aí eu atualizo criando uma rota que ele vai ter o ID na rota, né? E aí vem um padrão para isso, né? Esse é o padrão, né? Se eu vou atualizar uma entidade, se eu vou atualizar um usuário criado, eu tenho que informar qual é a referência desse usuário. E o ID
né? O identificador é a referência do usuário. Eu informo aqui, hipoteticamente, a gente não criou esse tipo de usuário, mas só para você entender, né? Então eu informo esse usuário, né, esse identificador na rota, porque daí fica muito mais explícito que eu estou atualizando aquele usuário identificado por 1. Eu vou atualizar o que? Apenas o nome. Então eu não preciso enviar toda a estrutura de dados, eu só preciso enviar o dado que eu vou atualizar, né? Só preciso enviar o dado que eu vou atualizar, tá bom? E aí ele atualiza com o PUT essa informação, certo? Então vamos falar também do PET. E o que vem a ser o PET? O PET ele é um pouco menos utilizado, mas ele faz parte ali da arquitetura de JSON, tá? Porque ele é um verbo que ele significa o seguinte, ele atualiza também. Só que ele atualiza especificamente um campo. Aqui no caso eu posso enviar todos os campos da minha entidade. Eu vou enviar o e-mail. Cicrano@teste. Então eu vou atualizar tudo. Por exemplo, posso atualizar tudo. Então eu faço um PUT que ele recebe todos os valores da entidade para atualizar. Agora, se eu quero especificamente atualizar um único campo, né? Então eu utilizo o PET. E aí eu utilizo ela para atualizar exatamente ou especificamente um campo, alguns campos, algumas informações específicas ali, né? Então mesmo que eu enviasse, por exemplo, um e-mail aqui, na minha codificação eu não aceitaria o e-mail para atualizar, só aceitaria o nome, né? Eu só conseguiria pegar as informações específicas, daí eu tenho o PET. Só que o PET, né, aqui falando um pouco mais abertamente, o PET não é tão utilizado, apesar de fazer parte da arquitetura ou dos verbos aqui, HTTP, mas ele não é utilizado largamente, né, porque o PUT ele cumpre esse papel, né, e acaba sendo redundante utilizar o PET, né? Então, se você utilizar o GET, o POST e o PUT, você vai ter todo o fundamento ali, toda a aplicação fundamentada em API REST, tá bom? Então, quando a pessoa fala, eu preciso que alguém construa uma API REST, construir uma API segundo esses padrões, usando o verbo GET, POST, PUT e trabalhando com JSON, tá? Trabalhando com JSON. Então eu vou criar aqui, duplicar esse aqui e vamos falar um pouco do delete. Então só para deixar claro, antes de ir para o delete, PUT e PET têm basicamente o mesmo comportamento. A diferença é que o PET eu consigo delimitar alguns campos apenas para atualizar, né? Mas isso é muito conceitual, né? Eu delimito conceitualmente, porque na prática o comportamento é similar, tá? Ou seja, ele vai enviar todos os dados, ele vai pegar lá todos os dados. A questão é realmente de lógica do meu próprio sistema, né? De regra do meu sistema que eu vou criar ali. Mas não existe limite para esse tipo de coisa. O delete, ou o verbo delete, ele é responsável por deletar determinada informação. Daí você utiliza, então, você não utiliza o body também, certo? Você não utiliza o body e você utiliza apenas query params, tá? Então você utiliza apenas query params para passar informação ali. Vou deletar o ID1 que eu criei ali no post. Então, resumindo, você tem um get que obtém a informação, certo? Que recebe, que pega a informação, né? Ou seja, que devolve uma informação, tá? E você pode utilizar o query params, e o query params são parâmetros no próprio path. Parâmetros visíveis, ou seja, esses parâmetros são públicos. Você não consegue ocultar esses parâmetros, tá? Na verdade, você não consegue ocultar nenhum parâmetro, mas eles são muito mais visíveis do que os parâmetros enviados no body, que é o caso do post, tá bom? No post eu consigo enviar parâmetros no body. Como estamos falando de uma API REST, a API REST trabalha com JSON. E temos o PUT que atualiza a entidade ou atualiza o registro criado no PUST. O PUST cria o registro e o PUT atualiza esse registro. E o PET
não é tão utilizado, mas ele também atualiza parcialmente esses registros, né? Você pode definir campos específicos para atualizar através do patch. Ele acaba se tornando um pouco redundante e confuso com o put, né? É preferível utilizar o put, né? Se tiver confusão, usa o put, tá? Porque daí confunde menos o front-end que vai pegar a sua aplicação ali. E o delete, ele é responsável por deletar a informação. Então esses são os verbos básicos de uma API JSON e você deve conhecer, você deve utilizar na prática esses verbos aqui para criar a API JSON, sua API JSON, e você realmente fundamentar toda a sua aplicação usando JSON, usando API JSON, né? API REST, tá? Fundamentar sua API REST utilizando o JSON como objeto de transferência, né? Como body, tá? Como corpo para transferir ou para compartilhar ali informações com o servidor, tá? Então, basicamente, foi muito mais conceitual do que prático, né? Porque o prático a gente vai entrar no próximo vídeo. A gente vai trabalhar um pouco com banco de dados. A gente vai conectar um banco de dados. A gente vai fazer uma simples aplicação Docker ali, na verdade um Dockerfile ali, para a gente rodar um banco de dados e começar a trabalhar com o banco de dados e fazer exemplos um pouco mais reais usando esses conceitos, tá bom? Vamos criar uma aplicação REST. Vamos criar uma aplicação RESTful, melhor dizendo, né? REST é a arquitetura, RESTful é a minha aplicação que utiliza a arquitetura REST, tá bom? Então, não fizemos nenhuma prática aqui, mas espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E no próximo a gente já vai começar a trabalhar um pouco mais prático, criando uma aplicação minimamente ali para a gente conseguir entender um pouco mais esses conceitos. Então até o próximo vídeo, muito obrigado, se inscreva no canal se não for inscrito, curta esse vídeo e compartilhe esse vídeo também com as pessoas, e até o próximo vídeo.